Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso ponto de vista de hoje é sobre empreendedorismo. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos uma mulher incrível com uma história mais incrível ainda. Uma história de mudança de carreira, superação, empreendedorismo e sucesso. Nós estamos falando da dona da Cantine, aqui de Uberlândia. Um endereço super bacana, já em 2 endereços e com projetos de abrir novos espaços aqui em Uberlândia. Nós estamos falando da querida chefe Luana Ávila. Seja muito bem-vinda, Luana. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei super honrada. Obrigada, eu estava super curiosa para te conhecer pessoalmente, já conheci a Cantine, é um lugar bacana, que oferece uma experiência incrível para os clientes, onde a gente se sente bem, se sente à vontade, e pode degustar aí um croissant francês, feito pela chefe com formação diretamente da França, né? Sim. Então me conta essa história, de onde surgiu essa ideia, como que aconteceu aí da Luana virar aí a dona do Cantine? Menina do céu, eu nunca imaginei, para começar, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse trabalhar com gastronomia. Quando a gente falava: o que você vai ser quando você crescer?" Essa parte de comida, ela não era uma opção. Então eu sempre gostei de cozinhar desde criança, e eu falo que a gastronomia, ela tá muito ligada à arte, à matemática, à fotografia, ao receber. Então é uma área que ela é multidisciplinar. Mas, principalmente aí há 20, 30 anos atrás, ninguém pensava nisso como uma carreira que você pudesse escolher. Quem Uhum. acabava indo para a cozinha, normalmente era quem não tinha muita alternativa ou quem já estava no meio. Então, eu escolhi a carreira da docência, eu gostava muito dessa parte de turismo, docência, etcétera. Então fiz 2 faculdades nessa área, fiz geografia, fiz turismo e hotelaria, depois fiz mestrado, fiz doutorado. Você chegou a ser doutora em educação? Eu fui doutora em geografia, estudei cultura, estudei inclusive a peregrinação de Uberlândia até Romaria, que é aqui no Triângulo Mineiro, que eu era Certo. apaixonada. Eu falo assim: "Gente, eu sou doutora em geografia da religião", que é uma parte, muito nichada dentro da ciência humana. E aí, quando eu estava, no meio para o final do doutorado, eu decidi ir pra França fazer um estágio lá, uma parte do meu Uhum. doutorado. E eu fiquei enlouquecida com a gastronomia francesa, com a gastronomia, com a cultura, modo de vida, porque assim, parece que o brasileiro, ele nasce e ele já sabe jogar futebol, ele já Aham. O sabe o samba. samba, então tem bem esse negócio. Hã. O francês não, o francês ele tem uma intimidade com a gastronomia, com a sazonalidade, com os ingredientes, com um modo de vida muito peculiar, com olhar muito corpo e as relações e a natureza. Isso me deixou muito, eh, interessada, isso me deixou muito empolgada. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei: "Cara, eu não quero mais, dar aula, eu não quero mais ficar nesse mundo de educação, que é um mundo também muito complicado". E aí eu fui para terapia. A terapia que ajuda a gente a sobreviver, né. Uhum. E aí a terapeuta falou assim: "Luana, o que que você faria por você?", porque nessa época eu só trabalhava, estudava, trabalhava, estudava. Na área da educação. Na área da educação e em outras coisas que precisasse. Então, se alguém me pedisse ajuda em alguma coisa, eu ia atrás. Mas eu não fazia nada por mim. E a gente tem muito esse negócio, principalmente como mulher, de tentar achar o nosso lugar e tentar ocupar os espaços que a gente vai conseguindo preencher para a gente se mostrar, Uhum. para a gente se validar. E pensa, uma menina no Triângulo Mineiro, jovem, que não nasceu em berço de ouro, e aí ela quer conseguir conquistar algum espaço na vida, então onde abria caminho, eu ia ocupando, e fui Uhum. ocupando tudo. Chegou uma hora que eu olhava para mim e falava: "Gente, o que que eu gosto? Quem sou eu? Quem sou eu? O que que eu gosto? O que que eu quero fazer da minha vida? É realmente isso que eu quero?". E aí, nesse momento, eu descobri que eu não queria mais dar aula, eu tive algumas experiências que foram bem frustrantes dentro de sala de aula, eu falei: "Cara, se fosse para mim, eu ia fazer um curso de gastronomia". E aí a terapeuta falou: "Por que que você não faz?". Nessa época da minha vida, eu tinha condição de pagar, e eu tinha tempo para fazer, porque eu estava bem, assim, no final do doutorado, ainda dava tempo. Então eu fui estudar gastronomia para eu descansar a mente. Ah. Eu estudava o dia inteiro, eu trabalhava Aham. e à noite eu ia para o curso. E é interessante que quando que eu vestia aquela roupa, a doma, né, a roupa de chefe, de cozinheira, eu saía do curso e me sentia a pessoa mais especial do mundo. Que Então, assim, eu incrível. tirava porque
a roupa de chefe é assim, a gente tem uma camiseta por baixo e vem a doma por cima, que é o que protege a gente de uma eventual fritura, que cai, da gente realmente é uma roupa de proteção. Uhum. E aí eu fico imaginando que um médico com jaleco deve se sentir Aham. maravilhoso. É a mesma relação do médico com jaleco. Acredito que sim, porque eu realmente me senti especial. E quando eu percebi isso, eu falei: "Não, espera aí, deixa eu investir um pouco nisso". E durante muito tempo eu continuei, fui fazendo Conciliando. uma vida dupla, né, porque a gastronomia é complicado você viver disso, você ter Uhum. retorno financeiro disso. Então, durante o dia eu era professora, doutora, e à noite eu fazia meus De dia de um bolinhos. jeito, à noite de outro. Exatamente, fazia meus bolinhos, uma encomenda ou outra, e aí foi crescendo. Um dia me perguntaram se eu fazia bolo de aniversário, Hã. sob encomenda, eu falei: "Faço", nunca tinha feito Nunca tinha feito. nenhum. Inclusive semana retrasada eu vi essa cliente numa feira gigantesca de café aqui na cidade, no shopping da cidade, e a gente estava lembrando disso, quantos Uhum. bolos eu fiz para ela. Ela falou: "Ai, você faz?" Falei: "Faço". Ela: "Quanto que é?" Falei: R$ 35 o Ah, quilo. 35, não nem sabia que preço que era. Chutou. Nunca! Chutei, eu não esqueço, né, porque Aham. ela me pediu 2 quilos de bolo, eu entreguei 3. Mas, assim, foi um bolo maravilhoso, ela continuou pedindo durante muitos anos e até hoje é minha cliente. Então foi Entendi. basicamente isso. Aham. Então você, no início, professora, daí voltou do seu doutorado e começou a fazer, então, esse curso na área de culinária, Uhum. gastronomia. E aí, por algum tempo, você levou junto as 2 coisas. Em que Isso. momento, então, que você decidiu: "Eu quero seguir, quero fazer, vou me aprofundar e quero ser uma chefe"? Quando eu terminei meu curso, era um curso de 2 anos, eu já estava bem desgastada essa ideia de dar aula, e aí na época eu tinha me casado com um moço inclusive de Monte Carmelo, Uhum. que eu Minha gosto cidade. eu gosto muito de Monte Carmelo, eu realmente gosto, ainda tenho relações lá. E eu falei: "Ó, eu acho que eu vou voltar pra França, vou fazer um estágio lá". Ele falou: "Não, vai mesmo". Super me apoiou. E aí eu Hum. terminei meus compromissos que eu tinha aqui com a docência, fui pra França e 19 dias depois que eu tinha chegado lá, Hã. ele sofreu um acidente e faleceu Meu imediatamente. Deus. Ele era na sexta-feira da paixão, é inesquecível, né. É. Eu falo que eu sofro 2 dias por ano, que é a sexta-feira da paixão e o dia 19, que foi o dia de fato da morte. Porque todo ano muda, a sexta-feira da paixão tá Aham. num dia diferente, então toda sexta-feira da paixão vem aquela dor no peito, as lembranças que nunca se Nunca apagam, se apaga. nunca, jamais. Então, já se passaram 7 anos e eu continuo vivendo, mas eu consegui ressignificar isso muito bem. E Uhum. eu lembro que era um dia, eu estava no meio do meu trabalho lá, eu conversei com ele antes dele ir viajar, que ele estava indo justamente para Monte Carmelo. Ele teve um acidente de carro, indo almoçar com a mãe dele na rodovia. Então uma pessoa bateu nele, ele estava tudo certo e ele faleceu na hora. E a gente conversou antes dele ir, ele me mandou foto e a gente estava super bem. E no meio do expediente me chamaram lá no meu trabalho, eu Você lembro estava que então na estava França, trabalhando no normal, interior da França, mas assim, não era no vivendo o seu sonho. não é o interior, tipo Marselha, que é uma cidade grande, é o interior do interior, demorava Uhum. 3 dias para chegar no Brasil. Nossa. E aí me ligaram, eu falei: "Nossa, que legal, me ligaram no Brasil". Aí a ficha foi caindo, "Espera aí, me ligaram do Brasil, ninguém sabe onde eu tô", porque eu tinha esquecido de deixar o contato. "Não, mas espera aí, se me acharem é porque é grave". Uhum. Aí foi passando um filme na minha cabeça, tipo, minha avó, meu pai, eu jamais Nunca pensou o imaginei seu marido. que pudesse ser ele. Então assim, vem aquela fração de segundos e eu Uhum. lembro que muitas coisas daquela época, daquele período, eu apaguei da minha memória, porque ficou O trauma. virou um trauma danado, então eu lembro de alguns flashes. Uhum. E aí eles me falaram: "Olha, o Wagner sofreu um acidente, ele tá muito mal no hospital", ele já tinha falecido, ele faleceu imediatamente, só que eles não conseguiam me contar Ah, isso. tem como, Tinha né. só 19 dias que eu estava lá e Meu eles Deus. estavam aterrorizados, eu descobri pela internet, porque essas notícias elas acontecem, elas se dão muito rápido. Então minha mãe falou assim: "Pega suas coisas, põe na mala, que a gente tá comprando sua passagem, você vai voltar agora". Uhum. E eu parei e falei assim: "Gente, mas espera aí, como assim eu vou voltar? Uai, eu nem sei como é que ele tá, às vezes ele nem tá tão mal assim, como que eu vou voltar?". E aí foi aquele negócio, eu lembro que eu fiquei brava com ela, eu falei: "Você tá condenando o meu marido".
Aí eu lembro direitinho da minha irmã chegando, pegando o telefone, falando assim: "Não, Luana, não tem mais nada que eu possa fazer". Meu Deus, que choque, que trauma. Lembra que eu te falei quando eu fico nervosa eu começo a rir? Ah, sim. A gente sente de novo. Então, mas, cada vez que eu conto, eu sinto um pouco menos, dói um pouco menos. E ali minha vida meio que acabou, porque eu junto com ele, eu tinha casado, tinha o quê? 2 anos, 2 anos e pouco, 3 anos que a gente morava junto, 3 4. E a gente tinha casado de fato no papel, tinha menos que 2 anos. Uhum. Todos os meus sonhos eram com ele. Tudo compartilhado. Ele era o cara que mais acreditava na cantina, esse nome já existia, cantina e gastronomia já existia, mas era dentro do nosso apartamento. A geladeira que eu tinha era a geladeira da minha casa, o forno que eu tinha era o forno da minha casa. Eu nunca imaginei na vida ter uma cafeteria, eu nunca imaginei na vida ter 2 lojas. Eu queria fazer meus bolinhos de aniversário, que eu Uhum. gostava de decorar, e ele falava assim: "Luana, arruma um ateliê para você. Meu pai me ensinou que a gente não pode dormir onde a gente trabalha". Eu falava assim: "Ó, mas não tem jeito". Eu fazia as contas e o que eu ganhava não dava para Ele era seu maior incentivador, a pessoa que mais acreditava em você e no seu muito. potencial. Ele acreditava tanto, eu falava assim: "Gente, da onde que ele tá tirando isso? Que Nem viagem, você né?". via esse valor todo que você tinha. Nunca, mas nunca. Até hoje o pessoal fala que eu não caiu a ficha, e realmente eu acho que não caiu. E aí quando ele se foi, eu acho que tudo acabou. Uhum, E aí a gente tem 2 formas de encarar isso. Acho que uhum. ou a gente senta e chora, Sim, e fica ali, porque você tem o espaço para fazer isso. Ninguém uhum. ninguém vai te Ninguém vai questionar, criticar, ninguém vai ninguém vai criticar. não, porque tinha acabado tudo, tinha Uhum, acabado. A gente morava de aluguel. Eu perdi a casa, perdi o marido, perdi o carro, perdi os sonhos, perdi todos os planos que a gente tinha, porque todos eram juntos. uhum, Não tinha um plano para minha vida e ele um plano para a vida dele. A gente tinha uhum, um plano em conjunto. Então eu perdi tudo. Ou eu fazia isso ou eu ia atrás. Eu falo que uhum. quando a gente perde tudo, você não tem mais Não tem mais nada nada. para perder. Aham. Eu acho que foi a partir disso, eu falei assim: "Gente, vamos um dia por vez". Eu não consegui vir pra despedida, eu vim pra missa de sétimo dia, eu acho que um dos dias mais difíceis da minha vida, nem foi o dia que me contaram, porque o dia que me contaram era uma coisa que parecia que não estava acontecendo, Uhum. mas foi o dia que eles desmontaram meu apartamento, porque eu não tinha força para tirar as coisas da minha casa. Então eu lembro e eu falei para minha mãe: "Não, fica tranquila, eu vou organizar tudo, eu vou tirar", Fingindo de durona, quando na que a vida verdade você inteira, estava né, em eu não sabia que eu estava em extremo sofrimento, eu estava aham. Você anestesiada, estava bancando a forte. e sem querer, porque a vida inteira eu aprendi a ser assim, eu não sei você, mas a mulher parece que ela precisa ser assim, Tem que né. suportar, tem que ser o esteio da família, tem Isso, sim. tem que dar conta. E aí eu lembro direitinho que faltavam 5 dias para eu voltar para a França, que eles me deram uma licença lá. Aí a minha mãe chegou, eu com um monte de amigos meus, e as pessoas foram pegando as caixas. Eu sentei, ia vendo as pessoas passando com as caixas na minha frente, assim. Como se você estivesse assistindo Minha a vida tinha acabado. Naquele momento, a minha vida acabou. Naquele momento, eu vi que não tinha mais nada. Então, a minha casa, ela foi dividida em 4 ou 5 grupos de caixas, que foram para 4 ou 5 que eu nem lembro mais, porque realmente algumas coisas eu perdi, e de fato, as coisas físicas, algumas coisas não voltaram, que eu nunca mais vi, que eu não sei, nem sei onde foram parar. Então tá tudo certo, voltei pra França, vivi ali meu luto da forma que dava para viver, me chamaram para permanecer lá, e eu aceitei. Eu falei: "Não, vou ficar, quero ficar". Eu trabalhava muito bem. você Tudo ficou lá quanto tempo? ao todo eu fiquei quase 6 meses. E Fazendo o seu curso e trabalhando ao mesmo eu tempo? não, eu só o curso lá era o estágio, então eu trabalhava num restaurante com estrela Michelin, Hum. e eu fui para a área de confeitaria dentro desse restaurante, e eu cresci muito rápido ali dentro. Eram 2 estagiários mais um chefe. Quando eu vi, eles liberaram outro estagiário para outro lugar do grupo de restaurante, eu fiquei sozinha com o chefe, e quando eu vi, o chefe tirava folga e me deixava sozinha, isso nunca tinha acontecido antes. Então, eu falo que qualquer coisa que eu fizer na minha vida, eu vou fazer bem, porque eu faço o melhor que eu posso. Eu sempre vou entregar o melhor que eu posso, eu me dedico. Isso é uma característica minha. Eu acho que o empreendedor, ele também, normalmente, ele é assim. Uhum. Eh, e aí, no final do estágio, o grande chefe estrelado chegou lá e falou: "Luana, você quer permanecer aqui? Você quer ficar?" Eu falei: "Quero". E aí Você a pensou gente: no Brasil "Vou fazer o quê lá? é. Vou fazer o quê?". E aí a gente começou a dar entrada nos papéis e começou a ficar difícil.
começou a ficar pesado, as coisas não foram fluindo, a parte de documentação era muito cara, e aí eu lembro que eu não tinha muito dinheiro, mas o dinheiro que eu tinha dava para eu dar pra eu fazer essa documentação. E meu pai me ligava: "Ó, Luana, volta para casa, volta para casa". Falei: "Cara, tá difícil, se fosse para dar certo, se fosse para ser, As coisas ia iam fluir". fluindo Porque naturalmente. flui, né. Flui. Quando é para acontecer, você não precisa fazer tanto Sim. esforço. Abre uma brecha aqui, você tem uma Aham. notícia ali. Eu falei: "Não, eu vou As voltar". oportunidades. Eu vou voltar. Eu voltei, Como que foi esse recomeço aqui em não Uberlândia? tinha casa, Sem casa, não tinha lugar para trabalhar. sem carro, Eu não tinha, tipo assim, eu não tinha lugar pra eu dormir. Eu mesmo? fui morar de favor com a minha irmã, porque eu não tinha renda também, porque normalmente quando você volta, você tem pra onde voltar, eu não tinha É, pra onde você não tinha voltar. para onde voltar. Eu lembro que eu fui andar de ônibus, eu falei assim: "Gente, não tem como. Se eu ficar andando de ônibus em Uberlândia de um lugar para outro, eu vou gastar 4 horas por dia, Uhum. para as coisas que eu precisava fazer". E aí foi muito complicado, porque eu tive que ficar dependendo de um monte de gente, isso nunca tinha acontecido na minha vida, né. E aí eu lembro que eu fui procurar um lugar para eu trabalhar, falei assim: "Ah, vou procurar uma casinha de fundo bem baratinha para eu voltar a fazer meu ateliê". Aí eu moro ali, trabalho ali, e fui procurando e não achava, e aí um dia eu achei um fundo de quintal ali no centro da cidade, era uma garagem, e lá no fundo tinha Com um uma corredorzinho assim. isso, tinha uma até que tinha garagem, e aí tinha uma portinha, e aí você ia subindo, subindo, subindo. Lá no fundo tinha uma casinha, e quando eu abri era tudo branco, e Hã. pra cozinha tem que ser tudo branco, né. Aham. Era tudo branco, azulejo, e tinha um degrau alto, eu lembro que eu estava sozinha, eu sentei nesse degrau e eu chorei tanto, eu falei: "É aqui que eu vou recomeçar, é Que aqui". bacana. E aí eu pegando as coisas, perguntando: "Ô, tem caixa minha aí?". Fui juntando, Resgatando. resgatando, e lembro que eu continuei morando com a minha irmã falou: "Ó, você pode ficar o tempo que você quiser aqui na minha casa, só que trabalhar aqui não vai dar", Ah. porque uma cozinha industrial é Uhum. complicada, né. E Complicado. ela morava num apartamento, ela falou: "Ó, você pode ficar, não vou te cobrar nada". Mas nada de farinha de trigo esparramada aqui na minha casa. Exatamente, ela falou eu lembro que eu fiz um bolo na casa dela, ela falou: "Luana, tem farinha até no teto". Não tinha, minha irmã é virginiana, Ah. e ela é super organizada com as coisas dela, e eu não sou, eu sou Uhum. baguncenta, eu falo que eu tenho um quesinho Criativa. de artista, né, você não Aham. tem só Tem que ter. o artista, ele não tem a cabeça linear, ele tem a Sim, cabeça emaranhada, pensa várias tem que coisas ter ao mesmo liberdade para tempo. criação. Exatamente, isso Nada de amarras, liberdade total para sua criação. E é exatamente, verdade, né? O é seu trabalho verdade. exige muita criatividade Sim, também. eu lembro que quando eu fazia um bolo decorado, tinha aquele monte de corante, você tem que juntar um corante com o outro, cada pessoa É um quer uma artista cor. mesmo. É, principalmente essa parte de bolos decorados, doces, Uhum. personalização, é muito artístico, É. e as pessoas não têm dimensão da dificuldade que é esse trabalho. Então, quando eu vejo uma pessoa vendendo um doce todo decorado, pasta americana, pasta de Você já logo leite em pó, pensa eu no falo: trabalho. "Cara, é É. artista". Só que a gente só sabe quando a gente passa por isso, Aham. né, do mesmo jeito que muita gente acha que é fácil ser médico, é fácil ser comunicador, Uhum. é fácil, ser advogado, não é, Aham. cada um tem suas dificuldades, né. Tudo tem seu processo. Mas e aí você começou nessa casa lá de fundo, Comecei nessa casa. como que as coisas aconteceram e teve algum fato que te impulsionou aí no seu trabalho, no seu Teve empreendimento? um fato patérrimo, começou a pandemia, Ah, pandemia. A começou a pandemia na pandemia muitas pandemia, pessoas quebraram, começou a mas para pandemia. você então foi uma oportunidade? Não, na verdade foi um desespero, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, né. Aham. Hoje é fácil, a gente olha para trás, a gente entende o que Uhum. aconteceu, mas quem estava ali vivendo a pandemia não sabia. Então eu consegui arrumar um emprego à tarde em outro lugar, assim, completamente aleatório. Então de manhã eu ia para o ateliê, à tarde eu ia para esse outro emprego, que eu Ah, fiquei uns você teve que meses. trabalhar, você tinha Eu outro ti emprego. eu precisava de renda. É verdade, porque aí Eu não muitos. tinha dinheiro, não dava, não dava, então Você deixou ali no é, stand-by ali o ateliê s seu ali das coisas sim. e foi trabalhar também, em outra Eu atividade. trabalhava 16 horas por dia, Meu Deus. 16, assim, e foi muito tempo, assim. Eu lembro que bem no meio da pandemia eu fui internada, e eu pensava assim: "Gente, como que eu vou pagar minhas contas?". Então foi muito Mas difícil. aí, então, o que aconteceu que te ajudou a impulsionar?
meus clientes da época da escola, eles retornaram em peso. Então, Ah, lembra que eu te falei que tudo que eu faço muito, que eu dou o aham. meu melhor? Sim. Era o melhor bolo que tinha. Poderia até não ser o melhor do mundo, mas era o melhor bolo que eu poderia entregar. E as pessoas percebiam isso. Elas percebiam o cuidado que eu tinha com elas e elas voltavam. Então, é uma pessoa que faz um bolo, que gostou do sabor, que gostou do atendimento, fala para outro, que fala para outro. Eu fiquei sabendo que meu nome corria no grupo de WhatsApp das mães. E assim, eu tava num nicho, eu tava numa bolha, porque eu saí da universidade. Então, Uhum. o nicho que eu frequentava, que eu tava ali no meio, era de pessoas de classe média alta. Uhum. Então, não tinha tanta aquela dificuldade de compra. Eles têm um poder de compra para comprar um bolo de aniversário. Então, isso foi muito rápido. Então, eu voltei aí em novembro, fiz E que ano que o era? ano, isso aí 2000. foi no finalzinho de 2019, voltei em novembro, dezembro eu comecei a montar o ateliê em novembro, dezembro eu fiz os panetones, fazia o panetone à mão, e aí nessa época eu consegui uma maquininha bem pequenininha, e eu comecei a escalar com panetone, aí veio janeiro, bolo de aniversário, fevereiro, docinho, e o pessoal falava assim, Luana, você faz bolo sem lactose? Faço. Luana, você Uhum. faz trem diet? Faço. Fazia tudo que Você me nunca falou pediam. não para Não, ninguém. não, não, nessa época não. Não falava não para absolutamente nada, porque eu precisava da renda. Aham. E eu também não pensava em falar não, porque para mim, e é engraçado que as pessoas querem muito resultado sem entender o processo. Uhum. Então, para mim, cada sim que eu falava, mesmo que eu não soubesse exatamente como fazer, ia ser um aprendizado. Era uma oportunidade. Exatamente, é isso. Era uma oportunidade de aprender. Então, eu não preocupava nunca. Na minha vida, a não ser a parte eh, de existir, de ter o dinheiro para pagar o básico, eu nunca pensei em ganhar muito dinheiro. Nunca foi meu objetivo final. Meu objetivo sempre foi servir as outras pessoas da melhor Entregar forma. bem. Exatamente. Como que eu posso fazer o meu melhor? Então, Uhum. se me pediu um bolo sem açúcar, eu sabia que eu ia fazer o melhor bolo sem açúcar que eu pudesse fazer. Então, eu fui aprendendo e fui descobrindo o que eu gostava, o que não gostava, e fazendo sempre o melhor que eu podia naquele momento. Usava ingredientes maravilhosos, tudo que tinha no mercado que eu podia comprar, eu comprava. Então, eu não perdi um cliente. Uhum. Acho que foi isso. Eu acho que eu nunca perdi nesse começo. Eu não devo ter perdido nenhum cliente. Todos voltavam e voltavam com E mais me indicavam gente. mais você para mais pessoas. Então Exatamente. você cresceu muito rápido. Isso, E junto com as redes sociais? isso. Aí, no dia 20 de abril, que tinha passado um ano que o Wagner tinha morrido, eu criei o CNPJ. Hum. E aí, mais ou menos no mês de abril, já começou a pandemia, e na pandemia as pessoas ficaram fechadas, eu morri de medo também, e aí eu comecei a vender muito também, e aí tinha a rede social, e eu sempre fui muito verdadeira, muito Uhum. transparente. E foi o Wagner que me ajudou também a começar esse negócio de rede social. Então eu fazia story, falava assim, gente, fiz um bolo de pote aqui, ó, que ficou maravilhoso, e comia. E o pessoal ia atrás e queria muito aquilo ali. E era uma garagem. Você criava necessidades, né? Mas assim, não era de maldade ou Não, nem um de. pouco. Não era no sentido de, não, eu vou fazer isso porque vai acontecer isso. É porque eu queria compartilhar com as pessoas porque estava Da tão sua alegria. gostoso. Era real a sua alegria, era real o sabor. Não era estratégia. Eu Aham. não fazia Era isso de um que jeito bacana. maquiavélico. Uhum. Era real e as pessoas percebiam esse real e elas Pensava, iam. gente, aquele bolo parece que tá bom mesmo, eu quero um. Exatamente. E eles vinham atrás e a gente não tinha nem campainha. Ah, Então o povo estapeava aquele portão, a gente ficava lá no fundo e às vezes me ligavam e eu não conseguia atender. Enfim, foi uma loucura. A gente cresceu muito rápido. que Eu bacana. lembro que na Páscoa, eu acho que na Páscoa de 2020 ou 2021, tinham acho que 9 pessoas dentro da sala, de freelancer, de gente que eu contratei trabalhando para entregar a Páscoa. Foi assim, enlouquecedor. Esse início foi assim, um foguete. Que E aí de bacana. lá a Que gente passou, surpresa boa. de lá a gente passou para outra casa, porque me Uhum. pediram esse primeiro ateliê e eu sempre fui muito conservadora com essa parte de finanças, sempre fui Uhum. muito rígida. E eu morria de medo. Eu pensava assim, gente, se eu perder tudo, o que eu vou fazer da vida? Uhum. Quem que vai me sustentar? Uhum. Então eu precisava dar certo. Então cada passo que eu dava era um passo muito difícil de executar. Eu lembro que o meu primeiro, a minha primeira reforma custou R$ 1.000. A segunda reforma custou R$ 6.000. A terceira Meu reforma Deus. foi tipo R$ 35.000. E eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou fazer para arrumar R$ 35.000? Hoje, Cantine, se eu precisar abrir um, é meio milhão. Meu Deus.
Então, hoje é muito mais fácil, porque eu já caminhei isso. Você viveu todos os processos do seu Tudo, negócio. de corpo e alma. E é engraçado que as pessoas, às vezes, elas querem começar lá de cima. Aham, já aqui, né? E Não quer começar por baixo. é muito arriscado, porque você não Aham. tem a demanda. E às vezes você pensa que as pessoas vão querer, por exemplo, um biscoito decorado. E você vai descobrir que não, ninguém quer não. aquilo ali. É. Que o pessoal quer bolo no pote de ninho com Nutella. E vai ser E não isso. tem nada de errado com isso. Aham. E aconteceu muito isso, porque minha área era de bolos decorados. E aí, quando eu estava no segundo ateliê, que eu fui meio que precisei sair do primeiro para o segundo, um dia eu vi um croissant numa colega minha lá de Uberaba fazendo croissant. Eu falei, cara, dá pra fazer croissant no Brasil? Mentira que dá pra fazer croissant no Brasil. Que era uma das coisas que eu mais sentia falta na França. Aham. Croissant francês, você sabe. Sim. É o croissant francês, é outro mundo. Exatamente. Eu vou lá no Cantine para comer o croissant puro. É Exatamente, maravilhoso. que é a minha escolha, é o meu preferido. Eu não gosto dele, não é que eu não gosto dele recheado, eu acho ele muito melhor e puro do Aham. que recheado. E eu não sabia que era possível fazer. Depois eu descobri que estavam importando farinha da França. Ah, A farinha do croissant, ela precisa ter uma elasticidade e uma força diferente da farinha comum. não sabia. É. Então é farinha francesa. É farinha francesa. Na cantina, a gente usa farinha francesa desde o primeiro dia. A gente nunca trocou. E desde o primeiro dia, a gente usa manteiga. Então, era muito difícil fazer esse croissant. Comprei a máquina, pensei assim, em uns 2 anos eu pago essa máquina. Eu devo ter pagado essa máquina em uns 6 meses, mais ou menos. Então o negócio foi bom. Foi. E aí, nesse segundo lugar, era tipo uma tapera por fora. Era tudo branco, até o número da casa era pintado de branco. Então, não tinha jeito de achar a cantina. E não tinha placa. Ah, E aí, eu pus o endereço na internet, todo mundo passava, e ninguém não veio achava. nada. Me ligavam, Luana, onde é esse negócio? Porque eu tô passando nessa rua, já passei 3 vezes e não acho. E começou a dar fila na porta. Assim, surreal, dava fila de gente. Eu falava, gente, mas como O que assim? que tá acontecendo? Eu tive que escolher, falei assim, ou eu escalo, Uhum. ou eu continuo trabalhando com o artesanal, que são os bolos decorados. Decidi abrir mão, que toda escolha é uma renúncia, né? É um clichê, mas é o mais verdadeiro possível. Você escolhe uma coisa, você tem alguma renúncia. Eu renunciei dessa parte artística, que era muito de personalização, para conseguir escalar. E Uhum. no final da pandemia, as pessoas falaram assim, Luana, ou você abre um café, ou a gente não vem mais. Meu Deus, foi assim, simples assim, né? Me puseram na parede. Eu lembro que eu tinha uns banquinhos ali de plástico, sabe aqueles banquinhos que Aham. custa R$ 25 Sei. na internet? Aham. Às vezes aqueles clientes, eu tinha um cliente que chegava de Ferrari ali na porta e ele pedia 10 croissants e 10 pão de chocolate. E eu falava, gente, eu vendi 10 croissants. Hoje em dia eu vendo, tipo assim, tem cliente que chega lá e fala, Luana, eu quero 200 croissants, sabe? Nesse Uhum. caso, eles fazem encomenda, porque é uma quantidade um pouco maior. E eu ficava muito feliz com cada conquista. Eu falava, gente, o cara tá de Ferrari aqui na Uhum. porta, Quer entrando, dizer que o negócio é bom. entrando O que eu numa- faço é muito bom. entrando numa taperinha, porque não tinha nada de fora. Ficando aqui em pé, sentando nesse banco, porque às vezes as coisas não estavam prontas, a Aham. gente tinha que correr para fazer. Ou eu vou perder esse cliente e fico aqui, ou eu dou um passo a mais e vou E abrir aceita esse lugar. desafio. E aí eu aceitei o desafio. Eu lembro que foi outro achado, o lugar que eu encontrei foi lá na Getúlio. E antes tinha sido uma farmácia. E essa farmácia era só, farmácia é um quadrado, né? É um Zero quadrado. elegância, né? Não, é um quadrado. E eu pensei assim, cara, como é que eu vou fazer isso aqui virar uma cozinha industrial e uma cafeteria bonitinha? E aí eu lembro que eu construí tudo de drywall. Eu saía toda cheia de farinha da cantina do centro. Ia lá para a cantina da Getúlio Vargas. Chegava 3 horas da tarde. Ficava brava, porque aí eu tinha que fazer cara de macha. Fazia Aham. assim, eu ficava na porta da obra até dar 5 horas da tarde, porque se eu saísse antes, os pedreiros iam embora. Uhum. Pegava meu casinho, que eu consegui pelo seguro, não consegui comprar um carro igual. Tive que comprar um carrinho menor. E eu pegava e colocava cimento, colocava cano, colocava piso nesse carro. Ele ficava até rebaixado. Eu falava que era uma picape. Uma picape. Nessa Era um época, então, Ford você Ka. estava sozinha. Você dava conta de tudo isso. Sozinha. Eu arrumei um namorado
Em 2020 ou 2021, eu me casei com ele, a gente tá juntos, mas ele tinha o trabalho dele. Então, foi ali eu e o meu muquizinho. Ó, e me conta uma coisa, o que que nunca te falaram sobre empreender no Brasil? Ai, de imposto. Imposto, vou pagar imposto. Gente, a gente tem um sócio. Um A gente tem um sócio que não sócio. ajuda nas despesas, que não ajuda a trabalhar, mas que chega no final do mês você tem que. A gente tem um sócio compulsório que pega a Hum, melhor parte, que pega a grande parte e que não ajuda. É um sócio que fala mal da gente para todo mundo, que faz a gente parecer que é malvadão. malvadão. É, Empreender tem essas. que faz as pessoas brigarem com a gente até. Tipo assim, tem gente que chega na internet e fala um monte de barbaridade pra gente. Graças a Deus, a minha rede é uma rede muito querida. Mas vez ou outra, chega algum desaforo ali, ó, que você Uhum. sabe que a pessoa tá sendo, que foi alienada, que tá repetindo um discurso, que é um discurso de cima para baixo, porque ninguém quer ver o governo como o malvado, né? É. Eles não querem se mostrar como malvados. Então eles pegam aquela plaquinha do malvadão e joga para quem tá Para quem está trabalhando. produzindo. Cara, o empresário, ele, claro que existem que para toda regra tem exceções, né? Mas o empresário médio que eu falo que é o comum, é o cara que mais trabalha dentro da empresa. Hoje eu me dou ao luxo de não fazer tudo que eu fazia no começo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que de todo mundo que tá lá, Você é que mais em trabalha. horas, eu sou a que mais Com trabalha. certeza. Porque a gente vive 24 horas. O meu primeiro pensamento do dia é a empresa, o meu último pensamento do dia é a Você empresa. vive a Eu Cantine vivo 24 e horas eu por respiro dia. aquela empresa. E assim, eu tenho colaboradores maravilhosos que se dedicam absurdamente, que estão muito acima do que eu vejo aí. Eu sou extremamente grata a eles, porque esse conjunto de gente que tem trazido a gente para chegar onde a gente está. Sozinho eu Uhum. não teria feito nada, não tem dúvida nenhuma disso. Mas como empresária, eu vejo um monte de coisa que eu jamais teria visto se eu não tivesse vivido e se eu não vivesse isso que eu tenho vivido. E tem piorado, tá? De Aham. 2020 para agora tem sido assustador a evolução e a rapidez com que as coisas têm se deteriorado, que a lucratividade tem se deteriorado, que as relações de consumo das pessoas têm diminuído e que os desafios de se empreender e de se trabalhar com pessoas têm aumentado. E as pessoas não estão percebendo isso. Eu acho que todo mundo muito ali alienado no scrolling Uhum. e internet, e as pessoas, e eu acho que é de propósito que se faz isso, porque as pessoas não param mais para refletir e falar assim: peraí, o que está acontecendo? Aham. E aí as coisas estão acontecendo e ninguém está reparando. Eu acho que se chegarem a abrir os olhos, pode ser que seja tarde. Enquanto isso, eu vou vivendo um dia por Um vez, dia por vez. ensinando meu filho várias línguas para ele ter a oportunidade de escolher. E aí eu me casei de novo, tive um filho. E o que eu mais desejo para ele hoje é que ele tenha o poder da escolha. E que ele consiga enxergar de forma crítica as relações humanas, as relações de trabalho, que ele seja uma pessoa do bem, sabe? É isso que eu quero para ele. Bacana. Conversa demais, E por falar em sucesso, porque você hoje é puro sucesso, o que que o sucesso exige mais? Renúncia ou dedicação? Ou é os dois? Eu acho que o sucesso é muito subjetivo. Eu vejo as pessoas olhando meu caso de fora e me puseram nesse lugar do sucesso. E eu acho Sim. muito legal, fico muito feliz, fico muito orgulhosa. Às vezes, tipo, abrir uma revista, tá minha foto lá contando a minha história. Às vezes, esses dias pra trás, estava passando na TV uma reportagem super grande, completa, coisa mais linda. Eu fico realmente muito feliz e saber, principalmente, que isso inspira as outras pessoas. Sim. Mas eu acho que o sucesso é você estar bem na sua própria pele. É você estar feliz com o que você está fazendo. É quando o caminho é um caminho que te traz felicidade. Porque todos os dias tem coisas horríveis que eu passo coisas ruins todos os dias, assim como todo mundo no mundo passa. Uhum. Ninguém tem uma vida 100% A feliz. sua jornada, com certeza, teve muito disso, de disciplina, dedicação e renúncias. Muita, todos os dias. E eu acho que todo mundo passa por isso. A diferença é que às vezes a gente repara e às vezes a gente não repara. Pessoas podem ou não ter autocrítica.
Mas eu acho que o sucesso em si é você viver essa jornada de forma mais leve, de forma feliz e consciente que tudo que você fez foi uma escolha. Então, no dia que tá ruim, foi uma escolha. E você tá bem com isso e saber que é temporário, isso pra mim que é o sucesso. Você tá bem com isso? Tá suportável essa carga? Não, então é sucesso. Porque também se for tudo isso e a pessoa também se vê sobrecarregada, infeliz, chega o final do dia, tá ali acabada, não consegue dar atenção pro filho, que você tá falando, você tem um filho, pro marido, então isso não pode ser sucesso. Mas, às vezes não, eu passo muito por isso, viu? Eu passo muito por isso. E aí vem o peso de consciência, vem a terapeuta precisa de você. Exatamente, eu falo assim, não, mas peraí, tá muito pesado. E eu acredito em Deus. Você conversa com você mesmo e se questiona sobre isso? Se essa carga tá grande demais para mim? Eu me questiono muito em como eu posso diminuir essa carga. E eu agradeço muito e festejo muito cada pequena conquista. Então, por exemplo, chegar e ver meu filho acordado, para mim é uma conquista. Isso é o sucesso. É sucesso. Mais do que muitas coisas que as pessoas imaginam. De sucesso mídia, sabe? Glamour, tem uma coisa luxo. Tem uma coisa no sucesso, naquele sucesso que eles põem a gente, que é muito difícil. Ele é muito desafiador. Porque você tá escalando e você tá conseguindo chegar no topo, é muito gostoso, porque você tá numa crescente. Quando você chega no topo... Manter... É mais se você não tiver uma cabeça muito boa de saber que tudo na vida é transitório, você sofre muito, porque não dá pra ficar naquele lugar o tempo inteiro. Sempre vai vir alguém melhor. Sempre vai vir alguém mais bonito. Sempre vai vir alguém mais jovem. Sempre vai vir alguém mais legal. Não dá pra ficar ali o tempo todo. Então, por isso que eu tento não me apegar nesse negócio de o sucesso que as pessoas me colocaram, nesse lugar que as pessoas me colocaram, e curtir essa trajetória, porque é essa trajetória que faz a gente ter força para continuar. Pra mim é isso. Mas assim, tem dias que só o remedinho tem os dias de luta e os dias de glória. Tá tendo muitos dias, mais é de luta, né? Os dias eu acho que eles estão tão corridos que durante um dia você tem 3 de luta e 3 de glória. Sim. E às vezes tem um quadro na minha casa de Jesus Cristo. Eu pego meu filho no colo e falo assim: fala bom dia para Jesus. E ele, bom dia, Jesus. Bom dia. Eu acho que isso aí me retorna. Restaura as energias. Me conecta com a terra e me põe de novo no meu lugar. Eu sempre tento voltar e lembrar de onde eu vim. E eu tenho ali uma bailarina, eu lembro direitinho, ela custou R$20, é uma bailarina de alumínio, que para ela rodar eu precisava jogar óleo nela. Isso até me emociona, porque era o que eu tinha, o que dava para comprar na época que o Wagner morreu. E até antes um pouco, porque era tudo muito difícil. E hoje eu vejo que eu posso comprar qualquer bailarina que tiver no mundo. Mas eu mantive aquela lá para eu lembrar de onde eu vim. Bacana. Isso, inclusive, eu ia te perguntar agora. A Luana de hoje é muito diferente da Luana professora? Não. Nem um pouco. Eu acho que eu sou mais madura. Mas a essência é a mesma. Os valores são os mesmos. Que valores que você não abre mão deles? Transparência, fé, e tentar fazer o meu melhor. Eu acho que quando a gente é honesto, quando a gente é transparente, quando a gente faz o nosso melhor, quando a gente acredita em Deus, não tem como dar errado. Por isso que eu falo, qualquer coisa que eu vou fazer na vida, eu vou fazer do melhor jeito e eu acho que vai dar certo. Tem coisas que se eu for fazer, por exemplo, se eu for ser professor... é muito simples. Eu tinha que dar aula de cartografia. Sou péssima em matemática. Era muito difícil. Eu lembro que eu fazia exercício, eu falava assim, não, mas eu tenho que ensinar isso. Aí eu lembro que eu fui aprender. Primeiro aprender. E eu fui decodificar. E eu lembro que cada aluno meu saía com o mapa pronto das minhas aulas de cartografia e eles aprendiam. Só que era muito difícil eu fazer aquilo. É muito mais sofrido. Nossa. Não te dava prazer, você não ficava feliz. Chegava no final do dia, você não estava feliz com aquilo. Me dava prazer ver que eu tinha conseguido, ponto. Mas se for para eu, por exemplo, fazer um story, fazer um bolo diferente, aí eu faço com muito mais facilidade. Nem sei porque eu tô falando isso. Tava dando algum exemplo de ser quem que a gente né? Da sua essência. E você acredita, Luana, que muitas pessoas que, por vários motivos, vivem uma vida
que não é a delas? Sim, quase todo mundo. Eu acho que a grande maioria das pessoas, elas estão se enquadrando no que elas acham. Eu fui assim. Por um Fui tempo. assim, fui. Por um Eu tempo. fui Mas assim. você foi a pessoa que rompeu esse padrão Sim. e teve coragem de dar o passo a mais. Eu acho que quando o Wagner morreu, eu lembro direitinho que eu falei assim, ó, pra mim mesma. Eu devo ter falado pros outros também, mas eu lembro direitinho de pensar. Já me casei, já me formei, já comprei financiado meu apartamento, e já tinha já tive emprego, então eu fiz tudo que a sociedade mandou. E agora pra frente eu vou fazer por mim. E aí foi quando eu comecei a trilhar o meu caminho, ia fazer as coisas que eu queria fazer, ia perguntar o que eu gostaria de fazer. Eu acho que tem muita gente por aí que não sabe nem o que gosta de comer. Por exemplo, a febre do pistache. Cara, se o pistache não tivesse hypado, ou se não fosse uma coisa elegante, chique, cara, eu tenho certeza que muita gente não ia gostar de pistache. Eu, por exemplo, não gosto de Eu pistache. detesto pistache. Eu falo que Prefiro o abacaxi. eu falo que é super estimado e eu fico zoando que é um amendoim de rico. Porque o amendoim é delicioso. E eu tenho certeza que se o amendoim fosse do preço do pistache, muita gente ia falar que gosta Era um muito de amendoim que amendoim. estaria hypado. Exatamente. Então, as pessoas não sabem o que elas querem vestir, não sabem o que é mais confortável, que trabalho elas gostariam de fazer. Elas vivem de acordo com o que elas acreditam que elas precisam fazer. Eu acho que eu vejo isso muito no meu dia a dia. As pessoas não se conhecem. Eu acho que elas não sabem nem como fazer isso. Como parar. Primeiro que ninguém tá tendo tempo, né? Não. O tal Não, scrolling, não. né? E fica. Mas pensa na agonia de uma pessoa que nunca pensou em si e nunca pensou assim, cara, o que eu gosto? O que eu faria se eu tivesse todo o dinheiro do mundo? Eu ia trabalhar com o quê? Cara, eu ia cozinhar. Se tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não cozinharia do tanto que eu cozinho, não trabalharia do tanto que eu trabalho. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu faria muitas coisas, eu ocuparia meu tempo do mesmo jeito e acredito fortemente que eu trabalharia Exatamente. com cozinha, com festa, com encantamento, com servir as pessoas. Então, eu já sei a sua resposta para a minha próxima pergunta. Hoje você sente que está exatamente no lugar que você deveria estar? Tenho certeza. Tenho certeza. E eu acho que é muito bom você ver você crescendo enquanto pessoa. Fiz 40 anos no ano passado. E isso para mim foi um divisor de águas. Quando eu tava com 39,5, eu virava para minha amiga e falava assim: "Nossa, como é gostoso quarentar". E ela morria de rir de mim, porque parece que foi um divisor de águas também de me permitir fazer algumas coisas que eu nunca tinha me permitido antes. E eu acho que a maturidade vem com tem as coisas ruins, que a cabeça fica ruim, o corpo fica mais cansado, a pele vai derretendo, né? Você gasta mais dinheiro com procedimento estético, mas te dá uma liberdade de poder ser quem você realmente é. Você não tá tão preocupado com o que as pessoas vão falar. Principalmente, eu sempre fui muito correta com as minhas coisas e eu ficava muito nervosa quando as pessoas não faziam as coisas como eu acho que elas deveriam fazer. E aquele negócio de querer controlar as outras pessoas. Quando eu vi que realmente não tem jeito e que o meu surto não vai mudar nada, foi libertador para mim, porque hoje eu vejo as pessoas fazendo um monte de coisa que eu acho absurda, jogando o tempo delas fora, jogando o dinheiro dos outros fora, desperdiçando as coisas. Eu não tô falando só de dinheiro ou de produto, não. Eu tô falando de tempo, de oportunidade. Assim, cara, que tristeza, né? Mas tá bom, ela... E você foi a pessoa que nunca desperdiçou oportunidades, né? Falou sim para todos os desafios que te apareceram. Eu não me lembro de ter desperdiçado nenhuma, não. Devo ter desperdiçado alguma, mas eu não lembro, não. Às vezes passou despercebido. Se passou, diz que aquele negócio, a gente não pode deixar o cavalo passar selado, né? Minha filha, podia passar jumento. Se tava passando, eu conseguia pegar, eu subia em cima. E me fala uma coisa, para o futuro. O que você está programando aí para mais para frente, ou já para agora, novos endereços? Me conta. A gente recebe muito convite. Graças a Deus, as pessoas confiam muito na marca Cantini. E eu te falei, eu sou muito conservadora. É muito pezinho no chão. A gente deve abrir uma loja esse ano ainda na Zona Norte de Uberlândia. Então, eu sempre falei, eu sou geógrafa de formação, né, de base. E eu sempre peguei um mapa de Uberlândia
E olhava o mapa e falava assim, cabe uma cantina aqui, chama geomarketing, isso pouca gente faz. Cabe uma cantina aqui, cabe uma cantina aqui, uma aqui. Ah, você vai lá, pega o mapa e se organiza onde que vai... Entendi. Onde estão meus clientes e como eu posso... Você faz todo esse mapeamento, não só do local, mas dos seus potenciais clientes. Sim, e para uma loja não ficar muito perto da outra. Então, eu vejo 4 lugares, 4 possíveis pontos em Uberlândia, eu estou no terceiro. O quarto me escapou por um triz, que foi, a gente acabou decidindo não pegar esse quarto, porque eu teria que abrir 2 lojas no mesmo ano e eu não quis. Eu achei perigoso, achei difícil. Então, a gente deve abrir a terceira loja. Mas eu vou começar a investir em uma coisa que eu acho que foi só depois dos 40 que eu tive coragem de assumir. Eu quero começar a trabalhar a minha marca, poder ajudar as outras pessoas nessa parte de negócios, nessa parte de dar aula de confeitaria. Todo mundo me pede isso há tantos anos, há tanto tempo, e eu sempre fico pensando assim, nossa, gente, mas eu precisava aprender mais um pouco para eu ensinar. Eu precisava aprender um pouco mais para ensinar, mas aí Se a gente for ficar esperando, quando eu estiver pronta, talvez isso nunca aconteça. Eu nunca dava tempo. E agora, como a empresa está mais organizada, eu falei, cara, esse ano aí eu acho que é um ano da gente começar. Isso é um projeto, então, tá aí no seu coração. No começo do ano, acho que ano passado, eu peguei uma folha, escrevi cantine no meio e fui jogando setas de possibilidades para ver para que lado que a gente ia. Tinha 10 pontos, 10 caminhos que a gente poderia seguir. Eu falei, cara, eu acho que em 3 desses aqui eu consigo. Então, a gente resolveu abrir Marileusa, que é na Zona Norte. Essa parte de cursos, consultorias é uma outra. E a gente tem trabalhado com outra também, que é a parte de presentes. São estratégias internas que hoje eu faço estratégia. Quando eu comecei, eu fazia você fazia de tudo. Fazia tudo do jeito que dava. Hoje eu penso assim, cara, eu tenho mais de 30 funcionários, eu não posso fazer de qualquer jeito. Sim. E fica muito mais difícil, né? Quanto mais você cresce, a gente pensa que vai facilitar, o desafio é muito maior. Sim. Porque o peso é maior. Gerenciar pessoas. Sim, e todos os erros ou todos os acertos... A responsabilidade, aí você sempre pensa, eu tenho tantas famílias que dependem desse meu negócio. Exatamente, todos Você os tem dias. hoje quantos funcionários? Eu devo estar com uns 34, 35. O peso vai ficando cada vez maior. Vai, mas eles me ajudam muito. Então, é um peso e a idade ajuda muito. É mais fácil carregar esse fardinho hoje. E eu acho que, não tenho certeza, que há 7 anos atrás eu não conseguiria. Acho que tudo é um processo. Eu falo que eu acredito mesmo em Deus, acho que Deus vai capacitando a gente. Eu lembro de uma funcionária, uma das primeiras que eu tive, foi um braço direito meu, assim, durante muito tempo, teve que sair por questões pessoais dela, e ela falava assim, ó, para todo mundo que chegava na cantina, ela falava assim, sabe fazer isso? Ah, não sabe? Não? Então capacite-se. Ah, é? Ela fala, capacite-se. Então, eu tenho aprendido muito, eu tenho estudo todos os dias. Eu acho que o empreendedor precisa fazer isso. Falando de empreendedorismo, né? Todos os dias eu estudo. Todos os dias. E eu estudo coisas que eu não gosto. Impostos, como é que chama? Empresa, legislações novas. Legislação, parte de direito, impostos. Contabilidade. Parte financeira, CMV, ponto de equilíbrio. Imposto de renda. Taxa de investimento, juros e pega empréstimo, porque cada decisão você tem um retorno diferente. Aí você pensa em vários cenários, hipóteses. Você fala, cara... E às vezes você erra, assim, numa foto. Eu errei numa foto esses dias por trás, que eu falei, não é possível. Eu tive que fazer um maior rolê do mundo, que eu pus uma foto que não ficou 100% no cardápio, que pegou meu produto e jogou lá para baixo. Eu precisava ser o produto mais vendido. Eu falei, nossa, mas vai ser sonsa. Faz tanta coisa boa e vai me errar numa foto. Que eu não tinha percebido. Então passa, sabe? De vez em quando eu faço uma cagada. E vocês aí de casa, depois de todo esse nosso bate-papo, qual a sua opinião sobre empreender no Brasil? O que vocês acham que é a maior dificuldade? Coloca aí para nós nos comentários, nós gostaríamos muito de conhecer o ponto de vista de vocês sobre esse assunto. Luana, já caminhando aí... Não, vou ficar a tarde inteira aqui, a noite inteira. Brincadeira. Bom, por mim vai ser um prazer. Agora, a super mega empresária Luana, será que dispõe de mais tempo aí para ficar aqui comigo? Para mim vai ser um prazer. Tem tanta coisa aí que você pode
Porque a sua história é muito bonita, né, Luana? A sua história, ela emociona, ela empolga e ela motiva várias outras pessoas, principalmente mulheres, né, a ter essa coragem. Que às vezes tem muita, a gente fica sempre esperando, quando eu me capacitar mais, quando eu me preparar mais, eu vou fazer isso. E, na verdade, vai só protelando, vai só prorrogando decisões que elas podiam tomar mais rápido. E, às vezes, passa a vida inteira sem ter essa coragem de romper com esse ciclo e com esse, de certa forma, comodismo. Então, a sua história, ela, com certeza, ela tem impactado a vida de muitas pessoas e eu acho bacana você aceitar os convites para falar nesses programas, porque você, através do seu exemplo, você vai impulsionar, pode impulsionar a carreira de várias outras mulheres. Então, essa é o meu convite final para você, nas suas considerações finais. O que você diria para mulheres que pensam em fazer transição de carreira, mas estão inseguras, estão esperando quando eu estiver mais preparada? O que você tem a dizer para essas mulheres? Duas coisas. Primeiro que todo mundo tem disponível aí um papel e uma caneta em casa. Eu acho que a gente faz muito pouco uso dessa ferramenta, que é o Uhum. papel e a caneta, que esquece o celular, porque o celular distrai a gente. Pega o papel e a caneta e vamos sentir o que tem aqui dentro. Parece papo de coach, mas não é, porque eu não sou muito chegada nesses papos de coach, não. Mas tem algumas coisas que são muito legais. Pega o papel e caneta, escreve o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tolero, o que eu quero fazer na minha vida. Eu não gosto do meu trabalho, o que eu gosto de fazer? Põe ali na lista o que é bom, o que é ruim. Você começa a entender. Você entendeu o cenário? Como que eu posso fazer diferente? Beleza, eu gosto, eu sou advogada, mas eu gosto de pintar. Nossa, eu poderia fazer um ateliê. Tá, beleza. Quantas horas eu preciso? Não, mas eu posso todos os dias, durante 3 horas, vou fazer um esforcinho a mais, durante 3 horas, todos os dias, depois do meu trabalho, eu vou me dedicar a esse processo, vou fazer um Instagram. E começa a caminhar. Eu acho que eu fiz isso, não com papel. Eu acabei não fazendo, mas é uma estratégia boa. Eu fui tendo essa vida dupla que muita gente não aceita ter porque é É. doloroso. As pessoas não querem sentir dor e elas não Uhum. aceitam, elas são muito imediatistas. E eu fui viver nessa vida dupla até eu perceber e ter a segurança de trocar realmente. Acho que isso precisa ser feito. E a segunda coisa, a gente tem uma potência interna, um fogo interno gigantesco. E muita gente fica jogando água e deixa isso apagar. Às vezes as pessoas não percebem a potência que elas têm. Aham. É um milagre estar vivo. Se qualquer pessoa for estudar sobre a biologia e Uhum. ver ali, você vai entender que estar vivo é, 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 é um presente de fato, Uhum. mas é quase um milagre. Exato. Você já nasceu vencedora. Todas essas relações biológicas Uhum. mesmo, a gente conseguir andar, a gente conseguir respirar, isso já é um milagre. Então, internamente, e não é papo de coach, todo mundo tem um fogo. E esse fogo precisa ter brasa. Então, cada um tem que descobrir como é que faz para acender, para essa brasa ficar forte. É ali que a gente vê a nossa potência. Então, todos os dias eu acordo, eu olho, eu percebo essa brasa, mas eu vejo que o meu trabalho ele impacta. E não é tipo assim, impactou na internet. Não. Ele impacta o meu filho, ele impacta a minha mãe, ele impacta o meu marido, os meus funcionários que estão próximos de mim. E fazer a diferença na vida deles me motiva. Então, o que motiva cada pessoa? Como é que faz essa brasa arder? Eu acho que quando as pessoas percebem esse fogo interno, elas conseguem fazer qualquer coisa. Acho que falta isso. Entender o que motiva, o que faz a pessoa se movimentar. Aí ela vai entender que a nossa capacidade é infinita. Isso poderia ser chamado de propósito? Sim, sim, com certeza, com Você certeza. já encontrou seu propósito. Eu fui muito sortuda, né? Que Quando, bom. quando eu tava, só um comentário que isso pode ajudar alguma pessoa. Quando eu estava no ensino médio, no segundo grau, é a data, né, da época da gente. Quando eu estava no ensino médio, me perguntaram, Luana, o que você faria o resto da vida se você não fosse ter que ser remunerada? O que você faria de graça o resto da vida? Eu acho que isso ajuda muito a gente a descobrir o nosso propósito, que é para que a gente veio, né? É. E eu sempre quis ajudar as pessoas, servir as pessoas, trabalhar com felicidade e trabalhar com
momentos especiais. Então, eu acho que muita gente falaria, não, eu quero cuidar. E aí você vai para a área da saúde. Não, eu quero criar coisas. Você vai para engenharia, sabe? Acho que isso pode ajudar muita gente. Bacana. Agora conta para nós como que as pessoas te acham. Nas redes sociais, onde que tá os suas confeitarias? Cantina e Gastronomia. Cantina e Gastronomia, joga no Google, vai achar. Com K. Com K e D. Cantine Gastronomia. E aí acha lá todos os endereços que estão funcionando hoje. Sim. Acha o nosso Instagram, que é a nossa página principal. Depois, o site está 2 anos sendo construído, nunca constrói. Esse ano deve terminar. Mas acha a gente, não é difícil, não. Luana, em Monte Carmelo, a gente produz um dos melhores cafés aí do mundo, que é o Café do Cerrado. Então, por onde eu vou, não perco a oportunidade de presentear as pessoas que eu gosto e, ao mesmo tempo, fazer propaganda do nosso cafezinho. Então, espero muito que você goste e que combine bem com o seu famoso croissant. Nossa, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Nossa, gente, Café do Triângulo de Monte Carmelo é maravilhoso, né? Café especial. Luana. Estava numa feira disso. Que coisa boa. Muito obrigada. Eu que te agradeço, foi um prazer. Eu agora sei exatamente o motivo do seu sucesso. Não é só seu talento, é a sua luz, é seu brilho. Você exala bondade, simplicidade, alegria naquilo que você faz. Você é transparente, você transmite exatamente o que eu tenho certeza que está presente no seu coração. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Pela oportunidade de te conhecer. Tá? Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigada pela oportunidade e obrigada por você ter dado a oportunidade para que outras pessoas conhecessem também a sua história, que a sua história possa inspirar várias e várias mulheres. Fazer a diferença. E a vocês aí de casa, eu espero muito que vocês tenham gostado também. Se gostaram, curtam, comentem, se inscrevam em nosso canal e encaminhem esse conteúdo para outras pessoas que também possam se beneficiar. Um beijo e até a próxima!